Ele não existia como gente. Sua forma de ser era no texto, um fluir da língua normativa com suas normas e padrões de como seguir. Formataram uma angústia por vida que trancava sua garganta. Seu grito pulava no peito e morria na traqueia, causando desconforto existencial. O voo das palavras, ele. Querido diário, o voo das palavras, ele é um conto para a coletânea ZLI que tem como tema a cidade de Belo Horizonte. Para isso, eu criei um personagem, um escritor que tira da cidade de Belo Horizonte, mais precisamente da Avenida Afonso Pena, o seu alimento para a produção da sua obra literária. Mas mais do que isso, ele tira também da cidade sentidos para a sua existência, para a sua vida. O projeto Zona Literária Independente de Belo Horizonte é idealizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e patrocínio da MGS Administração. Uma produção IB Literário. Querido diário, com o conto O Voo das Palavras, eu queria escrever sobre o próprio ato de escrever, essa busca da produção literária. Então, as primeiras imagens que me vieram em mente quando eu sentei para escrevê-lo foi a ambientação, o lugar onde essa escrita literária pudesse acontecer para o personagem. Um quarto, o caderno, a caneta, os sentimentos que afloram nesse indivíduo. O gênero escolhido, que é o gênero masculino, ele veio muito mais por um espelhamento de mim. Eu ando produzindo textos que tentam fazer essa reflexão sobre o que é ser um indivíduo masculino nessa sociedade contemporânea. O que é ser um homem, nesse caso especificamente do Voo das Palavras, escritor, na contemporaneidade, no Brasil do século XXI, sendo este indivíduo como ele é e tendo as dicotomias que lhe assombram. De fato, descrever como ele é, sua constituição física, cabelo, traços étnicos, não foi a minha predileção, não foram essas as imagens que apareceram. Mesmo porque esse personagem, quando eu releio o conto, já o reli algumas vezes, inclusive para nossa conversa diário, nenhuma imagem me vem à mente, não tem um ser físico próprio que eu possa pensar, essa figura, esse indivíduo é o personagem do meu conto. Isso é curioso, claro. Na verdade, o que me moveu foram as ações empregadas por ele no decorrer da narrativa e o clímax que a narrativa impõe. Oh, peraí, cara. Querido diário, o personagem é esse mesmado, melancólico, em conflito consigo mesmo. Nesse sentido, tentei criar uma atmosfera em torno dele, no começo do conto, que trouxesse essa escuridão. Nesse ambiente que ele escreve, que é uma parede, um quarto quase escuro, fechado, e é rompido com uma luz que atravessa do teto, rompendo no telhado colonial. Ao ver a luz, ele tenta buscar o seu sentido de vida através da escrita. Além do mais, é um personagem mineiro, a narrativa se passa em Minas, tem a cidade de Belo Horizonte como o mote para essa produção. Então eu tentei trabalhar com elementos da mineiridade sem que de fato eu colocasse na boca do personagem um dialeto mineiro, né? Sem cair naquela ilustração pobre e medíocre que é facilmente conduzido dentro de uma narrativa que tem um local específico emblemático. E, na verdade, o personagem nem fala, não tem nenhuma fala dele. Na verdade, tem um grito apenas, que ele grita em dado momento da narrativa.
São os ipês que permeiam a paisagem mineira, os monumentos, os prédios históricos, os seus autores, como, por exemplo, Alfonso de Guimarães, e a personagem do poema Esmalha é citada, Guimarães Rosa com a personagem de Adorim. São esses elementos que eu tentei trazer na memória daquele que lê esse ambiente citadino mineiro. Querido diário, a busca do personagem em tentar encontrar as melhores palavras para escrever o seu texto causa-lhe uma angústia, mas também causa no leitor aquela expectativa de tentar entender se de fato ele vai conseguir alcançar o seu objetivo ou não. Uma outra característica também do personagem que é muito curiosa e que essa tem me feito pensar recentemente é a sua falta de nome. Não é a primeira vez que isso acontece em um conto meu. Nesse caso em específico, eu vejo que essa falta de nome, ela se dá muito mais nesse sentido do ato de escrever e do escritor que quer ser lido. Ele deseja que a sua obra fale por si mesma, chegue primeiro. Claro que nós vivemos numa sociedade contemporânea em que as mídias sociais elas trouxeram um elemento a mais sobre essa vivência do autor, em que há necessidade de conhecê-lo, né, de dar uma fisionomia, uma cara e uma vivência para aquele que produz a obra literária. Talvez, não tenho muita certeza, não ter um nome para esse personagem seja exatamente isso. Ele quer ser lido, ele não quer ser visto. O personagem, ao sair em uma trajetória na busca da sua palavra, das melhores palavras para escrever o seu texto, ele quer que a palavra ela seja constituída daquilo que ele acredita, e não a sua imagem. Ela é a última coisa que lhe apetece, tanto que ele se despe inteirinho dele atrás desta palavra. Por isso que não tem nome. Pode ser, como pode não ser. Não sei. Não sou psicanalista. Ponto final.